Boa noite, meus amigos. Agradeço a oportunidade de contribuir com a casa, com as reflexões da noite. Espero de coração corresponder à confiança da casa, à expectativa do público. E eu poderia, como noutras vezes, vir aqui ocupar a atenção de vocês para falar sobre mediunidade, obsessão, caridade, ou revisitar uma das parábolas de Jesus. Mas não, eu vim tomar a vossa atenção para falar de sexo. Só teoricamente. Olha só, em geral, o tema não é lembrado em grande parte das casas espíritas. Não é lembrado. Alguns argumentam que não existe material doutrinário confiável suficiente para se apresentar com segurança para o público. Outros acreditam que a grande maioria do público, estamos falando dos senhores e das senhoras, não tem interesse. Desculpa, eu fui mal educado, eu não perguntei como estão vocês. Como estão vocês? Bem, melhor agora, que vocês estão bem. Se eu perguntasse de uma maneira mais específica como está a sua vida sexual e afetiva, como vocês responderiam? Não vale responder que não é da minha conta, porque a minha condição de expositor da noite me permite a licença poética para fazer essa pergunta. Como é que está hoje a sua vida sexual e afetiva? Porque quando respondemos estou bem, ou estou mal, ou estou mais ou menos, eu estou dando uma resposta geral da minha paisagem interna, alma, e externa, corpo. Isto não deve excluir a minha vida afetiva e sexual. As pessoas que por motivos diferentes estudam a doutrina espírita nas obras da codificação e limitando-se inclusive em o Evangelho e o Livro dos Espíritos, vai encontrar pouco material, sobretudo aprofundado nas questões do sexo. E vai ficar então com a ilusão de que o Espiritismo não aborda o tema suficientemente. Por exemplo, para a clássica e repetitiva pergunta, questão 200 do Livro dos Espíritos, onde só teremos 2 ou 3 questões sobre sexo. Os espíritos têm sexo? Qual é a resposta que costumamos dar? Fala mais alto para o pessoal que está em casa ouvir. Não? Então, conhecem aquele ditado: eu estou lhe vendendo peixe conforme eu comprei? Todo mundo já disse ou ouviu esse ditado, não é? Olha, não sei, estou te vendendo peixe conforme eu comprei. Isso significa que a informação é confiável ou é duvidosa? Igual o peixe que vocês acabaram de me vender. Em nome da doutrina espírita, em nome do Livro dos Espíritos. Como eu já fiz esse estudo várias vezes, então eu memorizei a resposta. Questão 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo
Em algumas traduções, os espíritos têm sexos? Resposta: não como entendeis, vírgula, e a gente para na vírgula. Não como entendeis é o mesmo que não, pronto e acabou? Ou existe algo além? Ótimo. Então vamos refletir um instantinho. Aonde foi que eu trouxe aquele não curto e grosso que encerrava a questão a Paulo? Porque o destino, o resultado final das duas respostas, aquela que eu acreditava e a real, levam a lugares muito diferentes. Vocês concordam? Não como entendeis. Ora, o Joelson entende que, entendimento do Joelson, existe de uma outra maneira. Mas existe. E aí a resposta continua. Porque os sexos dependem do corpo físico. Logo, então, os espíritos, respondendo à questão de Kardec, estavam tratando de genitália, de pênis e vagina. Os espíritos têm sexos? Não como entendeis, porque pênis e vagina pertencem ao corpo físico. Mas há sim entre eles uniões baseadas na simpatia e na afinidade de sentimentos. Quando os espíritos respondem, há sim entre eles uniões baseados na simpatia mútua e afinidade de sentimentos, os espíritos estão se referindo à amizade, como existe entre eu e o coelho, entre eu e o André, que está na plateia, ou está se referindo às relações afetivas íntimas do casal? Hein? Confundiu alguém? E parece uma questão simples, que num estudo convencional a gente passa por ele com a sensação de que entendeu. Igual algumas fórmulas escolares que a gente memoriza, decora para ir bem no exame. E qual é a utilidade prática daquilo? Ora, se os espíritos buscam, fora do corpo físico, constituir uniões, só que não mais vinculado aos atrativos da matéria, mas às qualidades morais que compõem a química espiritual da afinidade e da simpatia, como é que se desdobra no extrafísico a atividade de caráter sexual? Para ajudar no entendimento, eu costumo fazer uma outra comparação. Se Kardec houvesse perguntado para os espíritos têm cérebro? O que poderia vir como resposta? Perfeito. Não como entendeis. Porque o cérebro, não é? O cerebelo, a estrutura nervosa central, a glândula pineal, pertence ao campo da matéria. Viestes do pó, ao pó voltará. Disso se conclui que o espírito ele perde a faculdade intelectual? Não. Ok. O que significa então dizer que o espírito não tem sexo como entendemos? Os órgãos se decompondo no crematório ou no cemitério anula a sexualidade do indivíduo? Na alma? Não. Quem acredita, ou já acreditou como eu, que eu já acreditei nisso, que a sexualidade ela era amputada com o órgão, é porque realmente não compreende o que é sexualidade. Não compreende a extensão e as implicações da vida íntima no que tange à sexualidade
no comportamento tanto normal quanto anormal da criatura, encarnada ou desencarnada. Por isso que eu fiz a provocação pedagógica: como é que está hoje sua vida afetiva e sexual? Porque dependendo de como ela está, especificamente ela, no conjunto, eu posso estar melhor ou eu posso estar pior. Eu posso estar mais saudável ou eu posso estar mais doente. E quando eu falo mais doente, é aquele rol de patologias, não é? Morais e psíquicas que demoram a ser identificadas nos exames clínicos convencionais. Por exemplo, mau humor crônico aparece no eletroencefalograma convencional? Não aparece. E afeta a vida normal de uma pessoa? Afeta na relação com os filhos, com o cônjuge, com o chefe no trabalho? Afeta muito, e o assunto é sério. Por isso ele é importante no menu de temas que toda casa espírita séria deve oferecer para o seu público. Às vezes, não se dá atenção merecida ao tema da sexualidade nos estudos espíritas, dentro da casa espírita e fora da casa espírita, quando os pais não se sentem incentivados a aprofundar o diálogo com os seus subordinados, porque arrastamos, lógico, inconscientemente, os atavismos do pecado, da vergonha das igrejas tradicionais. A ponto de até hoje existirem grupos e casas espíritas que acreditam que esse tema não é um tema que convém ser debatido numa reunião pública. Se o assunto é interessante para os mais adultos, que tiveram mais tempo para tropeçar, então revisar a sua conduta a fim de ter encorajamento de dias melhores para os dias que lhe restam, imagina o quanto é importante para a juventude que está pavimentando ainda o seu futuro. Quem conhece a Revista Espírita, levanta a mão. Ok, aqui eu peguei emprestado da biblioteca da casa a edição de 1866 da Revista Espírita. A Revista Espírita é uma obra belíssima, belíssima, que Kardec dirigiu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de 1858 e foi interrompida em 69, no ano do seu desencarne. Hoje, para facilitar, cada ano é compilado num volume. Então, no ano de 1866, nós temos os 12 meses de 66 compilado no volume. De maneira que hoje a Revista Espírita é, para todo estudante do Espiritismo, uma enciclopédia que constitui um banquete de filosofia profunda das questões da alma, incomparável. Não só bonita para ostentar na sala, mas para ser consultado, porque para aqueles que acreditam que Kardec não lembrou de tocar em certos pontos polêmicos da sexualidade, é que não couberam nas obras básicas, que são 5 volumes. A coleção tem 12. Logo, uma coleção com 12 volumes tem pelo menos o dobro de conteúdo, ok? Da clássica, né? Obras básicas com 5, como nós costumamos enumerar. Em janeiro de 1866, um cidadão culto escreve uma carta para Kardec, e Kardec se correspondia com pessoas de todos os continentes, e um deles faz a seguinte pergunta para Kardec: as mulheres têm alma? Não era um homem ignorante que fazia a pergunta. E aí,
ele fazendo a justificativa para a sua pergunta, ele dava até uma colher de chá para as mulheres. Caso tenham, é de uma ordem inferior à dos homens. Se um homem de conhecimento razoável tinha essa dúvida sincera sobre os problemas do sexo e da alma na mulher, imaginem todos os outros temas mais polêmicos que esse. Qual era o terreno em que Kardec estava semeando? Para responder essa pergunta, Kardec não responde um sim básico encerrando o assunto. Ele escreve um belíssimo tratado de sexualidade onde ele gasta algumas páginas. Ali ele vai resgatar conceitos básicos que já estavam no livro dos Espíritos, de que os espíritos, não possuindo órgão sexual, podem se encarnar como homem ou como mulher em cada época, de acordo com o conjunto de saberes que tem para arquivar em si. E aí ele vai dizer, por que a dúvida do cidadão que fez essa pergunta para Kardec? Porque então, até aquela época, quem pintou a Mona Lisa foi um homem ou foi uma mulher? Quem pintou a Capela Sistina foi um homem ou uma mulher? Quem descobriu a máquina a vapor foi um homem ou uma mulher? Quem dirigia a França nas dinastias de todos os reis Luíses eram homens. Todas as invenções, todas as lideranças, quem descobriu a América, quem descobriu o Brasil, o mundo parecia ser movido por homem, eminentemente por homens. E ali, nessa dissertação, que vale a pena todo mundo conhecer, na conclusão dela, Kardec vai dizer que se as mulheres nunca foram vistas, até o ano em que ele escreveu essa dissertação, ocupando todas essas atividades, era porque simplesmente o homem, utilizando o único atributo que o torna superior à mulher, usava esse único atributo para mantê-las cativas. E esse atributo era a força física do seu organismo. No Livro dos Espíritos, questão 201, questão 202, conforme a edição, tem lá a pergunta: o que preferem os espíritos? Se encarnar como homens ou como mulheres? Todos os que estão aqui presentes são espíritos, correto? São espíritos. Os espíritos responderam para Kardec que para os espíritos isso pouco importa, porque o que os guiam na escolha de vestir um corpo masculino ou feminino é o tipo de prova que tem que passar cada espírito. Mas aí eu pergunto, todos os que estão aqui presentes responderiam com esse mesmo desapego do corpo? Todos são desapegados da condição e tanto faz na outra vir menino ou vir menina? Vocês percebem como que o assunto é sério? Então, aqui na edição de janeiro de 1866, Kardec vai dizer que o espírito, vivendo um conjunto sucessivo de existências no mesmo sexo, quando chega um momento fatal de experimentar o outro sexo, do corpo físico que ele vai ingressar, ele pode conservar as tendências, as inclinações, os hábitos e o caráter do sexo recente que acabou de deixar. E aí ele conclui: assim se explicam certas anomalias aparentes
de parecer anomalia no caráter de certos homens e de certas mulheres. Sem nenhum julgamento, sem nenhuma menção de fraqueza moral, ou de correção. Kardec não podia aprofundar mais em todas as problemáticas que envolvem o comportamento sexual dos homens e mulheres, porque o senhor que lhe fez essa pergunta já não tinha confiança que a mulher houvesse alma. Então seria muito difícil aprofundar em todas as outras problemáticas. Em Gênese, quando se trata da nova era, em obras póstumas, quando se trata do futuro do Espiritismo, Kardec salientou: o Espiritismo é uma doutrina científica e que, pelas suas consequências filosóficas, tem um caráter moral muito forte e ela é eminentemente progressista. O que fizemos, ele falava em nome da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o que fizemos até agora foi colocar os seus fundamentos. E vimos que, pelo conjunto e concordância dos ensinos dos Espíritos, os fundamentos são bem sólidos. E pela qualidade dos seus fundamentos, podemos prever na posteridade o edifício todo sendo erguido. E ali no Evangelho ele fala, já podemos divisar ao longe a cúpula sendo assentada. De uma maneira bastante profética, vendo e enxergando dias melhores para a humanidade com a contribuição da doutrina espírita. Desencarnou em 69, onde a publicação da Revista Espírita continuou por mais um período, evidentemente sem o mesmo brilho, o mesmo conteúdo. E cerca de 97 anos depois, no Brasil, ditado em português, no qual os brasileiros então são especialmente privilegiados, Chico Xavier recebia o livro Sexo e Destino, onde o assunto das temáticas sexuais são muito mais aprofundadas em vários capítulos espinhosos, que somente há poucos anos a ciência da Terra encontra teoria para explicar os comportamentos e uma orientação segura para clarear as dúvidas da sociedade. Aqui, um instrutor do André Luiz, o irmão Félix, ele cita que, por exemplo, na colônia espiritual em que desenvolve as atividades, existe um espaço de aproximadamente 4 quilômetros quadrados que é dedicado aos estudos e às atividades de ordem moral e sexual nos espíritos que estão prestes a reencarnar. E no conjunto de edifícios, os temas se dividem em sexo e amor, sexo e evolução, sexo e maternidade, mas principalmente os edifícios que se dedicam ao estudo de sexo e penologia são os mais frequentados. Porque a maioria de nós temos essa ou aquela dívida na conduta sexual e afetiva que, graças ao nosso livre-arbítrio, nós damos ao nosso comportamento, nesta vida e nas recentes. Esse instituto, nesse endereço em que André Luiz compartilha conosco, se chama Almas Irmãs. E existe lá o índice do censo daquela população em que 40% dos matriculados têm um razoável aproveitamento ou estão entre os bem-sucedidos. 60% dos inscritos nesses aprendizados têm como resultado agravamento da sua condição moral ou mínimo aproveitamento.
E quando a gente aprofunda esse estudo, a gente verifica que isso acaba sendo um reflexo da cultura moral que predomina no mundo inteiro, em todos os continentes, em todas as classes sociais, de desconhecimento das implicações do nosso comportamento afetivo e sexual para a nossa saúde espiritual e daquele outro que comunga a experiência conosco. Sete anos depois, porque esse livro foi editado em 1963. Em 1970, também pelo médium Chico Xavier, só que agora pelo Espírito Emmanuel, foi publicado esse livro Vida e Sexo, que de todos os livros que existem sobre sexualidade no Espiritismo, eu particularmente considero o mais completo, apesar de ser o mais fino de todos. Ele traz em capítulos separados todos os principais problemas e questionamentos atinentes a comportamento sexual, inclusive os mais polêmicos. Cada capítulo tem 3 ou 4 páginas. Considerando que o livro foi editado em 70, e Emmanuel diz que a decisão de publicar esse livro foi em resposta a muitos corações angustiados na terra, no ambiente espírita, onde os homens e as mulheres se debatiam em dúvidas aparentemente sem solução para as encruzilhadas dos seus corações. Há algumas décadas o livro já existe e há pessoas que vão agravando a sua condição moral, plasmando no corpo enfermidades físicas, tornando-se deprimidas e depressivas crônicas, dependentes de medicações, tornando-se então predispostas a conúbios com a espiritualidade tão doente ou mais que elas mesmas, intensificando então o estado de sombra interior, sem contar aqueles que, buscando uma solução rápida e apressada para as angústias que experimentam, se tornam ainda viciados no álcool, nas drogas, no sexo promíscuo, como forma de prazer imediato e que os distraem temporariamente das angústias lacinantes que espizinham sua alma. Em todos os livros que os Espíritos ditam sobre sexo, mas especialmente no Vida e Sexo, o Emmanuel explica mais ou menos o seguinte, num capítulo que se chama Compromisso Afetivo. Emmanuel publica o capítulo Compromisso Afetivo, analisando e criticando o comportamento hippie da época do eu não sou de ninguém e todo mundo é meu também. Tem uma música, né, famosa que diz um versinho assim, eu não sou de ninguém e todo mundo é meu também. Ele diz mais ou menos assim, se um objeto inanimado como este aqui, na condição de matéria e material, tem o seu valor limitado, e neste valor limitado ele merece respeito e cuidado, que dirá do coração, da alma, de moços e moças, de homens e mulheres? Ele vai explicar que o sexo, tendo sua sede na alma, a ciência já sabe disso, só que ela diz que a sede do sexo é na mente. Tanto que toda pessoa com desordens no campo das expressões da sexualidade não vai tratar no médico, né, da vagina, no ginecologista, nem no médico do pênis ou urologista. Vai tratar com quem? As questões angustiantes da sexualidade. Com psiquiatras e psicólogos. Ok, já não é segredo para ninguém, desde Freud, que na mente está a sede da sexualidade. E o Espiritismo concorda com a informação. A sexualidade, tendo sede na mente,
ela interage com todos os outros departamentos do ser inteligente. É da lei da vida que todo coração busque um afim e simpático ao seu para lhe corresponder aos anseios afetivos. Amar e ser amado. Isso é próprio da lei de atração. É uma necessidade das almas. Ora, toda vez que o indivíduo busca outro para essa troca íntima, não é apenas o corpo físico do outro e meu que está sendo manuseado. Isso implica espontânea e automaticamente nos tecidos da alma. E se correspondem com o campo emocional, com o campo moral e com os demais predicados que compõem a nossa psique. Ora, toda vez que se estabelece uma comunhão, por regime de equilíbrio dessa própria lei de atração, quem doa precisa receber. Porque de outra maneira, o equilíbrio se rompe, e quando o equilíbrio se rompe, qual é a situação imediata que nós teremos? Quando nós não temos equilíbrio, tem o desequilíbrio. Não no campo do sexo, porque pênis e vagina são inertes, eles não fazem nada que isso aqui não queira. Quando se rompe o equilíbrio aqui, e aqui, por motivação da experiência afetiva e sexual, o desequilíbrio ocorre igualmente aqui e aqui. E Emmanuel explica, advertindo: se aquele que foi injuriado, desrespeitado e abandonado não tem outros conjuntos de valores morais que lhe permitam enfrentar o baque com força e fé no futuro, ele descamba. E, em descambando, todas as consequências a partir daquele episódio que o outro sofre é compartilhado na conta daquele que estimulou a queda. Não que o outro esteja isento das suas quedas, porque ele é o primeiro a sofrer com as quedas. Ele já sofre no presente. O outro que está temporariamente distraído e alheio, haverá de estar colocado à frente logo depois. Assim, Emmanuel explica que todos aqueles que se divertiram com os sonhos e com as esperanças de outros corações, que se permitiram confiar nas nossas promessas falidas, e lá atrás se encontraram e talvez se encontrem ainda hoje enredadas numa experiência patológica de frustração e descrença e de outras perturbações que foram delas consequências. É por isso que muitos de nós mergulhamos na carne com a provação e a experiência de não viver de maneira feliz e realizadora a experiência do amar e ser correspondido. E aí Emmanuel acrescenta: tanto quanto os abusos da inteligência está sujeito à suspensão temporária para evitar o agravamento e o prejuízo a outros inocentes, os abusos da afetividade a partir do sexo também são suspensos. De acordo com a gravidade e o grau de culpabilidade do infrator nas questões do coração alheio, essa privação ela é mais moderada ou ela é mais agravada? Por inibições diversas, na mente ou no corpo como mecanismo de exteriorização. Então, quando nós vemos completamente em moda a grande massa das pessoas adotando e procurando justificar de forma inocente a conduta do ficar, vivendo exclusivamente da sensação do corpo, não é cabível
de nossa parte, que conhecemos ou supostamente conhecemos um pouquinho mais, ir com um discurso careta, igrejeiro, repressor, porque não funciona. Vocês foram jovens, ouviram discursos repressores e sabem até que medida isso funciona ou não funciona. Mas nós devemos procurar desenhar para que cada mente consiga entender que não é só no corpo que estamos tocando, mas nós tocamos na alma do indivíduo. Nós ferimos a alma do indivíduo. E se essa alma for demasiadamente frágil, e a gente não sabe se a alma é frágil ou não é, então não convém correr o risco de maneira irresponsável. Se essa alma for muito frágil, ela se torna delinquente. Como assim delinquente? Certamente todos aqui já ouviram alguém dizer, no caso dos homens, que assim como ela fez gato e sapato do meu coração, é assim que eu vou fazer com todas as outras. Ah, brincar de amor não vale a pena não. É assim que é o jogo? Então agora eu tomei na testa e aprendi, vou jogar igual. E aí ele quer descontar nas outras o que alguém fez ele sofrer. As mulheres predominantemente manifestando também uma outra patologia na alma, como resposta reativa de uma frustração que outro lhe causou, geralmente elas adotam outra tática. Elas se fecham num luto prematuro, se cobrem de cinzas e se fecham para a experiência afetiva com outra pessoa. Se tornam pessoas amargas, frequentemente desagradáveis na convivência, porque o colorido que elas deixam de viver e de acreditar para si, aquele mundo cinza, elas acabam pulverizando para outros que estão subordinados à sua influência. Ora, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, na sua última revisão do conceito de saúde, que ela ampliou bastante, ela inclui a saúde psíquica, que é a saúde psicológica, e a saúde espiritual. Dentro do conceito de saúde psicológica, ela preconiza, como se fosse um receituário para todos os homens e todas as mulheres, que nisso está incluso a experiência de amar e ser amado. E a OMS fala em nome da ciência. Ora, como a experiência de amar e ser amado só é possível com o ingrediente da sintonia, da afinidade e das simpatias mútuas, é preciso que isso seja construído entre duas pessoas. Kardec, lá no final do Livro dos Espíritos, ele tenta dar um checkmate nos espíritos. Ele diz o seguinte, porque na questão 200, 201 e 202, ele fala que os espíritos se buscam pela lei de afinidades, né? Quando ele está lá no final do Livro dos Espíritos, 1000 e alguma coisa acabando o livro, ele diz o seguinte, se foi dito anteriormente que os espíritos se buscam naturalmente pela lei de afinidade e atração recíproca, como explicar que aqui entre os homens, na maioria das vezes, isso não acontece? E que frequentemente a afeição sincera existe apenas de um dos parceiros. Sem contar quando as mais vivas afeições degeneram para ódios ferrenhos.
Aí ele faz essa pergunta para o espírito. Porque essa era a leitura que ele fazia da sociedade de sua época, dado o homem observador que ele foi. Prestem atenção na análise do Kardec. Se está dito na teoria que os espíritos se buscam pelas leis de afinidade, por que que aqui entre os homens e as mulheres normais é difícil da gente perceber a prática da teoria? Vocês concordam ou discordam de Kardec, ou em 150 anos mudou bastante o comportamento afetivo sexual das pessoas? Mas melhorou? Está a mesma coisa ou piorou? É, porque cada um vai dar o feedback do seu ponto de vista, né? Olha o que o Espírito responde para Kardec. Não podes compreender realmente. E aí eu me sinto aliviado, porque se Kardec não podia compreender, que dirá eu? O Espírito diz, não podes compreender realmente. Mas já sabes, aí ele está apontando algo que Kardec sabe, que aí no vosso mundo, porque a resposta antes foi dada no mundo espiritual, já sabes que aí no vosso mundo existem duas espécies de afeições, uma do corpo, que será sempre passageira, e outra da alma, que quando pura e sincera, é duradoura. Duradouro e eterno é a mesma coisa? Ok, vamos entender filosoficamente. Porque geralmente os apaixonados e os amantes querem que seja eterno. E a fatalidade da eternidade implicaria num desrespeito ao livre-arbítrio, de um ou dos dois. Não precisa ser eterno. Ele é duradouro, respeitoso, digno e gratificante para as duas partes, no período em que ele durar. Mas voltando, existe a afeição do corpo que será sempre passageira. Vamos pensar em todos os descasados, todas as relações que existiram e que desmancharam, todos os insucessos de quem considera, que vou usar o ditado popular, que tem o dedo podre para relações afetivas. Na compreensão dessa questão está um curso intensivo de sucesso e felicidade afetiva. Existem duas espécies de afeição no vosso mundo. A do corpo será sempre passageira. E no plano espiritual, quando as almas se buscam por afinidades eletivas, não existe mais corpo para fantasiar, para iludir. Quando ele fala afeição do corpo, me permita, caso de usar essa palavra que não tem outra, é o tesão. As pessoas assumem compromissos sérios ouvindo tesão. Se casam sob a emoção dessa sensação física. Colocam filhos no mundo através dessa motivação do desejo. Ora, quanto mais o indivíduo exercita o autoconhecimento, mais ele percebe se é o corpo que está pedindo ou se é o coração. Aí, Kardec pergunta, trazendo uma constatação. Mas neste caso, quando ocorrem uniões precipitadas, baseado na sensação do corpo, naquela empolgação da paixão, não pode haver de um dos lados um coração sincero e que realmente estava envolvido? Aí o Espírito responde, sim, e será para ela uma dura provação, que a justiça saberá levar-lhe em conta a seu favor,
se souber suportar com resignação, ou seja, sem partir para o revanche e inimizade com o outro, e com fé no futuro. Qual é a fé no futuro? Que não foi possível ser feliz dessa vez, mas o meu futuro é cheio de possibilidades para ser mais feliz novamente, sem se tornar amargurada e vingativa. E aí o Espírito continua: o sofrimento desta que estava inocente será cobrado do outro. O Espírito ainda continua respondendo essa mesma questão. Ademais, ter de conviver com quem vos desagrada, acreditais realmente que agrada a Deus? Deveis reformar as vossas leis. Ele fazia referência ao divórcio, que não era legalizado. Porquanto, então, sofreis duplamente e pagais pelos vossos preconceitos. Porque havia o preconceito até recentemente, principalmente para a mulher, quando era largada. Então ele falava que o homem na terra sofria duplamente. Sofre primeiro por assumir um compromisso de maneira precipitada, iludida com a matéria. E depois, quando constata que fez uma escolha equivocada, não tem coragem para desfazer, porque fica preocupada com a opinião pública. E sofre então uma segunda vez. Emmanuel, no Vida e Sexo, ele diz que a nossa sociedade presente caminha para que sejam criadas escolas filosóficas que preparem a menina e o menino, desde muito jovem, para os desafios do companheirismo conjugal, para os deveres futuros da paternidade e da maternidade. Assim como André Luiz, no livro Sexo e Destino, descreve para nós um centro universitário amplo nesse setor, está previsto para que a sociedade na Terra crie instituições de cultura para desenvolver meninos e meninas desde a primeira juventude, com vista ao destino que o futuro lhes desenha, no companheirismo com ele ou com ela, e nas tremendas responsabilidades da paternidade e da maternidade. Geralmente nesses temas, quando a gente abre para o público perguntar, as pessoas sempre lembram de fazer essa ou aquela questão sobre homossexualidade. É certo? É errado? As pessoas, sobretudo nas grandes cidades, conseguem constatar a olhos vistos que parece que está aumentando. Os evangélicos sinalizam que isso é mais um sinal do fim dos tempos. Os católicos que estavam no muro com esse Papa Francisco mudou o discurso e diz que Deus recebe todas as pessoas como elas são. E os espíritas muitas vezes ficam flutuando ao sabor da opinião de quem fala mais alto e mais forte, porque o assunto é pouco lembrado nos espaços de estudo do Espiritismo. No capítulo 21 desse livro, Emmanuel dedicou um capítulo exclusivamente a respeito. E ele diz mais ou menos assim, abre aspas: a homossexualidade, também hoje chamada na Terra de transexualidade, olha como que ele era moderno em 1970. Eu fui ouvir essa palavra há poucos anos atrás. Também chamada na Terra de transexualidade, definindo-se no conjunto de suas características. E eu entendia que a homossexualidade, ela tinha uma característica:
é a pessoa que gosta do mesmo sexo da outra. Isso definia a homossexualidade para mim. Então Emmanuel vem dizer, definindo-se no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva, eu entendia sexo. Tendência de uma criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação nas ciências psicológicas da Terra que tratam do assunto em bases materialistas. Porque buscou-se a resposta, nos genes, busca-se a resposta nos hormônios, busca-se a resposta numa atividade anormal do cérebro. E depois que todos os médicos, no mundo todo, fizeram suas pesquisas e encontraram nos homossexuais um corpo tão normal quanto dos heterossexuais, a OMS em 1989, em termos históricos, 89 faz muito ou pouco tempo? 1989. Na linha cronológica da história, isso foi ontem ou faz muito tempo? Faz pouco tempo, foi ontem, 1989 foi ontem. Desde que a Organização Mundial de Saúde, com o conjunto dos seus saberes científicos, baseados no exame material do corpo, constatou que não existe nada de anormal, a OMS retirou o homossexualismo de doença mental e o promoveu para a condição de diversidade sexual, mudando a palavra de homossexualismo para homossexualidade. Isso significa que até antes de 1989, um sujeito poderia ir ao médico, ao psiquiatra, pelas suas questões íntimas e voltar para a sua empresa e entregar um atestado com CID de homossexualismo. Anterior a isso, já foi problema de polícia, já foi problema de fogueira, já foi problema de tratamento com eletrocução na cabeça. E aí Emmanuel continua, não encontra explicação fundamental às ciências psicológicas da Terra que tratam a questão com base na matéria, porque a resposta não está na matéria. Mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. E aí, como a gente não tem tempo para aprofundar nesse tema, que só ele merecia uma outra palestra, ele vai mostrar as 3 condições existenciais do ponto de vista de prova, expiação ou missão que torna útil para o espírito reencarnar nessa experiência. Divulgar, meus amigos, essas questões, uma vez que elas existem já há tanto tempo, ela é tão importante porque ela reconcilia filhos e pais. Ela evita suicídios. Elas previnem agravamento das condições morais dos moços e das moças que são expulsas de forma direta ou indireta dos seus lares. Por isso que Jesus escolheu a experiência da mulher em deslize de comportamento sexual para usá-la de lição para a humanidade inteira. E Jesus fez calar todos os presentes quando ele olhou para a pecadora do deslize sexual e propôs: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o Evangelho nos propõe a conclusão das seguintes reflexões. Deus frequentemente pune aquilo que os homens relevam e releva aquilo que para os homens é um escândalo. Cuidado você que costuma olhar para o outro e dizer, é um condenado.
porque aos olhos de Deus, talvez suas faltas são muito maiores. É assim que os Espíritos concluem a advertência para nós espíritas, no final do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, na recomendação do não julgar. Meus amigos, muito mais a gente poderia dizer, mas eu vou ficar imensamente grato se as obras que a gente apresentou servir para vocês de uma curiosidade saudável, de pesquisa, leitura e estudo, a fim de terem um aprendizado muito maior que aquele que a minha limitação não possibilitou seja maior. Contente pela oportunidade de contribuir aqui com este grupo, quero que todos tenham uma agradável e abençoada final de semana. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.